A moça do lixo foi desprezada por todos, e o milionário viu a pequena aliança pendurada na corrente em seu pescoço. Era a mesma que ele mandou fazer com o nome da filha antes de ela sumir há 25 anos atrás. O sol da manhã batia impiedoso no asfalto quente da rua Oscar Freire, transformando os vapores do lixo em um bafo nauseante que subia das lixeiras. Amanda Carvalho ajustou o boné surrado sobre os cabelos castanhos desgrenhados e mergulhou as mãos enluvadas no container de metal, ignorando os olhares de nojo dos transeuntes bem vestidos que passavam apressados. Aos 29 anos, ela conhecia cada canto daquelas ruas elegantes dos jardins melhor do que qualquer socialite. Sabia exatamente onde os restaurantes caros jogavam fora comida ainda boa, em qual esquina os seguranças eram mais tolerantes, e principalmente, como se tornar invisível quando necessário. Sai daí. Vagabunda. A voz áspera cortou o ar matinal. Amanda levantou a cabeça e viu 2 seguranças uniformizados se aproximando com cara de poucos amigos. Tá sujando a fachada do prédio. Só tô pegando umas latinhas, moço. Não tô incomodando ninguém. Amanda manteve a voz baixa, tentando evitar confusão. 25 anos vivendo nas ruas tinham ensinado que brigar com segurança nunca dava certo. Eu falei pra sair. O mais alto dos 2 agarrou seu braço com força desnecessária. Vai procurar outro lugar pra fazer sujeira. Amanda tentou se soltar, mas o aperto aumentou. Me solta, cara, não fiz nada de errado. Fez sim. Tá fedendo e afugentando os clientes. O segundo segurança se aproximou pelo outro lado. Vamos ter que te ensinar boas maneiras. Foi quando a voz firme ecoou atrás deles. Soltem ela, agora. Os seguranças se viraram, claramente irritados com a interrupção. Mas a postura mudou assim que viram quem havia falado. Um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados e terno impecável. Os encarava com uma autoridade que dispensava apresentações. Senhor Alencar. O segurança mais alto gaguejou, soltando imediatamente o braço de Amanda. A gente só tava... Vocês estavam agredindo uma mulher desarmada. Ricardo Alencar. 28 anos, dono de metade dos prédios comerciais daquela região, caminhou até eles com passos firmes. Isso não acontece na minha propriedade. Amanda esfregou o braço dolorido, observando a cena sem entender direito. Conhecia aquele homem de vista. Sempre impecável, sempre sério, sempre distante. Nunca imaginara que ele se importaria com o que acontecia com gente como ela. Desculpa, senhor, não vai acontecer de novo. Os seguranças se afastaram rapidamente, murmurando desculpas. Ricardo se virou para Amanda e ela pôde ver de perto os olhos cinzentos que pareciam carregar o peso do mundo. Havia algo naquele olhar que a deixou desconfortável. Não era piedade como estava acostumada a ver. Era algo diferente, mais profundo. Você está machucada. A voz dele era suave, contrastando com a firmeza de momentos antes. Não, tô bem. Amanda baixou a cabeça, constrangida. Era estranho ter alguém perguntando sobre seu bem-estar. Obrigada por... Você sabe. Ela fez menção de se afastar, mas quando levantou a cabeça para agradecê-lo mais uma vez, o sol da manhã atingiu em cheio o colar que usava. A pequena aliança de ouro pendurada na corrente simples brilhou como um farol. Ricardo sentiu o mundo parar. Seus olhos se fixaram na joia delicada. E uma dor familiar, que carregava há 25 anos, explodiu em seu peito como um soco certeiro. As pernas bambearam, e ele teve que se apoiar no poste ao lado para não desabar ali mesmo. Onde você conseguiu isso? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Amanda tocou instintivamente o colar, protegendo-o com a mão. Era seu único tesouro, a única coisa que a conectava com um passado que não conseguia lembrar. É meu desde criança. Por quê? Ricardo se aproximou um passo, e Amanda viu que as mãos dele tremiam. Os olhos cinzentos estavam fixos na aliança como se ela fosse a coisa mais importante do universo. Posso ver mais de perto. Algo na voz dele. Uma urgência desesperada misturada com medo. Fez Amanda hesitar. Mas havia também uma estranha familiaridade, como se já tivesse ouvido aquele tom antes, em algum lugar muito distante de sua memória. Lentamente, ela tirou o colar do pescoço e o estendeu para ele. Ricardo pegou a aliança com mãos trêmulas e a virou sob a luz do sol.
Ali, gravado na delicada superfície dourada, estavam as palavras que havia mandado gravar 29 anos atrás. Manuela, amor eterno, papai. O choro veio antes mesmo que ele pudesse se controlar. Lágrimas desceram pelo rosto do homem mais poderoso daquela região. Ali, no meio da calçada movimentada, enquanto segurava a única pista sobre sua filha desaparecida, Manuela, o nome saiu como um sussurro quebrado. Amanda deu um passo para trás, assustada com a reação dele. Moço, o senhor tá bem. Quer que eu chame alguém? Ricardo levantou os olhos para ela, e pela primeira vez em 25 anos, um lampejo de esperança brilhou em seu olhar. Estudou cada traço do rosto sujo da mulher à sua frente. Os olhos castanhos, o formato do nariz, a curva dos lábios, como não tinha percebido antes. Qual é o seu nome? Perguntou, ainda segurando a aliança. Amanda Carvalho. Ela estendeu a mão, esperando que ele devolvesse seu colar. E o senhor? Ricardo Alencar. Ele devolveu a joia, mas seus dedos demoraram a soltá-la, como se não quisesse perder aquela conexão. Amanda, você sabe de onde veio essa aliança? Não sei não. Uso desde pequena. A tia Conceição, do orfanato, disse que estava comigo quando cheguei lá. Amanda recolocou o colar. Estranhando o interesse dele, por que tá perguntando isso? Orfanato. A palavra ecoou na mente de Ricardo como um tiro. Durante 25 anos, ele havia procurado em hospitais, delegacias, havia contratado os melhores investigadores do país, mas nunca, nem uma única vez, havia pensado em procurar em orfanatos. Que orfanato? A urgência em sua voz assustou Amanda. Santa Cecília, lá em Mogi das Cruzes. Mas olha, moço, eu tenho que ir, preciso trabalhar. Espera. Ricardo tirou a carteira do bolso e estendeu algumas notas. Toma, e por favor, você pode me dizer onde te encontro. Eu preciso conversar com você. Amanda olhou o dinheiro. Depois, para ele, havia algo naqueles olhos cinzentos que a deixava inquieta, como se ele soubesse algo sobre ela que ela mesma não sabia. Geralmente tô por aqui de manhã, mas não precisa do dinheiro não, moço. Não fiz nada para merecer. Fez sim. Ricardo segurou a mão dela com delicadeza, e Amanda sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo. Você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Naquela noite, Ricardo Alencar não conseguiu pregar o olho. Sentado em seu escritório na cobertura da mansão em Higienópolis, ele segurava uma foto desbotada de 1999. Ele mesmo, mais jovem, sorrindo ao lado de uma menina pequena de cabelos castanhos e olhos brilhantes. Manuela completara 4 anos uma semana antes da foto ser tirada. Uma semana antes de desaparecer para sempre. Ou pelo menos, era isso que ele pensava até aquela manhã. Com mãos trêmulas, discou o número do investigador particular que o ajudava há décadas. Silveira, é o Ricardo. Preciso que você investigue uma mulher chamada Amanda Carvalho. Veio do orfanato Santa Cecília, em Mogi das Cruzes. E Silveira. Sua voz falhou por um momento. Acho que finalmente a encontrei. Acho que encontrei minha Manuela. 3 dias se passaram desde o encontro. E Ricardo não conseguia tirar Amanda da cabeça, sentado em sua mesa de mogno no escritório. Ele folheava pela 100ª vez o relatório preliminar que Silveira havia entregado na noite anterior. Amanda Carvalho, 29 anos, entrada no orfanato Santa Cecília em setembro de 1999, aos 4 anos de idade. As palavras dançavam em sua frente. Setembro de 1999. Exatamente o mês em que Manuela desaparecera. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Ricardo, é o Silveira. Tenho novidades sobre a garota. Pode falar. Os registros do orfanato são uma bagunça, mas consegui algumas informações. A menina chegou lá com documentos precários, apresentada como filha de pais mortos em acidente de carro. Mas tem algo estranho. Ricardo segurou o telefone com mais força. O quê? Não tem registro policial de acidente nenhum envolvendo uma família Carvalho na época. E a pessoa que levou a criança para o orfanato usou documentos que depois se descobriu serem falsos. O coração de Ricardo disparou. Conseguiu o nome dessa pessoa. Neuza Albuquerque. Desapareceu logo depois de deixar a menina. Sumiu no mundo.
Neuza. O nome atingiu Ricardo como um raio. Neuza, a governanta de confiança. A mulher que cuidava de Manuela como se fosse sua própria filha. A mulher que desaparecera na mesma semana que sua filha. Ricardo, tá aí. Continue investigando. Quero saber tudo sobre essa Neuza Albuquerque. Do outro lado da cidade, Amanda terminava de organizar as latinhas que havia coletado pela manhã. O encontro com aquele homem estranho não saía de sua cabeça. Havia algo na forma como ele olhara para seu colar, como se reconhecesse alguma coisa. Amanda, a voz de Dona Lourdes, a catadora mais velha da região, a tirou dos pensamentos. Tem um homem aí te procurando. Tá num carro preto, igualzinho aos dos filmes. Amanda suspirou. Provavelmente era algum voluntário de ONG querendo ajudar. Ou pior, algum político em época de eleição. Caminhou até a esquina onde estava parado um BMW preto com vidros escuros. A janela desceu, revelando Ricardo Alencar. Ele parecia ter envelhecido anos nos últimos 3 dias. Oi, Amanda. Podemos conversar? Sobre o quê? Ela manteve distância do carro, desconfiada. Sobre você, sobre sua família, sobre quem você realmente é. Amanda deu uma risada amarga. Moço, eu não tenho família. Nunca tive. E sei muito bem quem eu sou. Tem certeza? Ricardo abriu a porta do carro. Por favor, só 5 minutos. Tem algumas coisas que você precisa saber. Algo na urgência da voz dele a fez hesitar. Contra todos os seus instintos de autopreservação, Amanda entrou no carro. Ricardo dirigiu em silêncio até um café discreto na Vila Madalena. Escolheu uma mesa no fundo, longe de ouvidos curiosos. Amanda se sentia deslocada naquele ambiente, com suas roupas sujas e o cheiro de rua que carregava. Você disse que chegou no orfanato com 4 anos, certo? Ricardo começou, sua voz cuidadosa. Por que isso importa? Porque há 25 anos, minha filha de 4 anos desapareceu, no mesmo mês que você apareceu no orfanato. Amanda o encarou, processando a informação. E daí, deve ter várias crianças que desapareceram naquela época. Não com uma aliança gravada com Manuela, amor eterno, papai. Ricardo tirou do bolso uma foto antiga e a colocou sobre a mesa. Eu mandei fazer essa aliança para o 4º aniversário da minha filha. Amanda olhou a foto. Era um homem mais jovem, sorrindo ao lado de uma menina pequena de cabelos castanhos. A criança usava um vestido rosa e a mesma aliança que ela carregava no pescoço. Isso não prova nada. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Não. Então me explica como você conseguiu uma joia personalizada que só existia um exemplar no mundo. Amanda tocou o colar instintivamente. Eu não sei. Sempre foi meu. Ricardo se inclinou para a frente. Amanda, eu acho que você é minha filha. Eu acho que você é Manuela. Tá maluco? Amanda se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Meu nome é Amanda Carvalho. Meus pais morreram num acidente. Eu vivo na rua porque não tenho ninguém. Senta, por favor. Ricardo estendeu a mão, mas ela recuou. Eu sei que é difícil de acreditar, mas... Difícil. Tá impossível. Amanda estava tremendo. O senhor aparece do nada dizendo que eu sou sua filha perdida. Que minha vida inteira é uma mentira. Que eu tenho uma família rica enquanto vivo que nem bicho na rua. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo. 25 anos de dor, de abandono, de se sentir sozinha no mundo. Tudo veio à tona de uma vez. Amanda. Ricardo se levantou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Não! Ela recuou mais. Não me toca. Não sei que jogo é esse, mas não vou participar. E saiu correndo do café, deixando Ricardo sozinho com a foto de Manuela e o peso esmagador da verdade. Naquela noite, em um apartamento modesto em Campinas, uma mulher de 60 anos assistia ao jornal local quando uma notícia a fez gelar. O empresário Ricardo Alencar anunciou hoje que pode ter encontrado pistas sobre o paradeiro de sua filha, desaparecida há 25 anos. Sueli Andrade, conhecida por todos como uma respeitável proprietária de creches, sentiu o sangue esfriar nas veias. Na tela, Ricardo dava uma entrevista discreta. Mencionando novas evidências e esperança renovada, ela pegou o telefone com mãos trêmulas e discou um número que conhecia de cor. Alô?
Preciso de informações sobre Ricardo Alencar, tudo o que ele andou fazendo nos últimos dias, e tem mais uma coisa. Sua voz ficou perigosamente baixa. Quero saber quem é Amanda Carvalho. Sueli desligou e caminhou até o espelho do banheiro. O reflexo que a encarava era de uma mulher de aparência comum. Cabelos grisalhos bem arrumados, roupas discretas. Ninguém suspeitaria que por trás daquela fachada respeitável se escondia Neuza Albuquerque, a mulher que havia orquestrado o sequestro mais perfeito da história. Durante 25 anos, ela observara de longe a agonia de Ricardo. Cada investigação frustrada, cada pista falsa, cada ano que passava sem respostas. Tudo isso alimentava a satisfação sombria que carregava no peito. Mas agora, pela primeira vez em décadas, sentia medo. Não pode ser, sussurrou para o espelho. Aquela menina morreu anos atrás, tenho certeza. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida amarga começou a brotar. E se Amanda Carvalho fosse realmente Manuela? E se depois de 25 anos de vingança perfeita, tudo estivesse prestes a desmoronar? Sueli pegou as chaves do carro. Precisava ver com seus próprios olhos. Precisava ter certeza de que o passado continuaria enterrado. Enquanto dirigia pela madrugada em direção a São Paulo, uma única palavra ecoava em sua mente como um mantra sinistro. Não vou deixar que ele seja feliz, nunca. Do outro lado da cidade, Amanda caminhava pelas ruas vazias, ainda em choque com a conversa no café. Parou em frente a uma vitrine e observou seu reflexo no vidro. Pela primeira vez na vida, tentou imaginar como seria ter uma família, um lar, um pai que a procurasse por 25 anos. Tocou a aliança através da camiseta e sussurrou: Manuela. O nome saiu estranho de sua boca, como se falasse uma língua esquecida. Mas havia algo ali, no fundo de sua memória, como um eco distante de uma música que conhecera há muito tempo. Talvez fosse hora de descobrir a verdade. Uma semana depois do encontro no café, Amanda não conseguia mais dormir direito. Todas as noites, o mesmo sonho a assombrava. Uma casa grande com jardim, uma mulher de avental que cheirava a bolo de chocolate e uma voz masculina chamando Manuela, minha princesa. Acordava sempre no mesmo ponto, quando tentava ver o rosto do homem que a chamava. Tá estranha desde que encontrou aquele ricaço, comentou seu Antônio, um morador de rua veterano que sempre dividia informações sobre os melhores pontos de coleta. Que ele queria contigo mesmo? Nada importante. Amanda mentiu, ajustando a corrente no pescoço, mas suas mãos tremiam cada vez que tocava a da aliança. Foi quando viu o BMW preto estacionado na esquina. Ricardo desceu do carro com um envelope nas mãos e uma expressão que misturava esperança e terror. Amanda, preciso falar com você, é importante. Não quero ouvir mais teorias malucas suas. Ela continuou separando latinhas, evitando olhá-lo. Não são teorias. Ricardo se aproximou devagar. Tenho provas. Algo no tom da voz dele a fez parar. Quando se virou, viu que ele segurava o envelope como se carregasse o peso do mundo. Que tipo de provas? O orfanato guardou algumas coisas suas. Consegui acesso aos registros. Ricardo abriu o envelope e tirou uma pequena roupa de criança. Um vestido rosa desbotado. Reconhece isso? Amanda sentiu um aperto no peito. Havia algo familiar naquela roupa, como uma memória que insistia em permanecer nas sombras. Não sei. E isto? Ele mostrou uma foto. Uma menina usando exatamente aquele vestido, sorrindo ao lado de um homem que Amanda agora reconhecia como uma versão mais nova de Ricardo. Isso não prova nada, sussurrou, mas sua voz faltava convicção. Então isto vai provar. Ricardo tirou outro papel do envelope. Resultado do exame de DNA. Amanda arregalou os olhos. Que DNA? Do copo que você usou no café? Eu sei que foi invasivo, mas precisava ter certeza antes de... Sua voz falhou. Amanda, você é minha filha. Você é Manuela. As mãos de Amanda tremeram quando ela pegou o papel. As palavras dançavam na frente de seus olhos. Compatibilidade. 99,97%. Relação parental confirmada. Não, murmurou, balançando a cabeça. Não. Amanda, não. O grito saiu com tanta força que transeuntes pararam para olhar. Minha vida inteira, tudo foi mentira. As lágrimas começaram a escorrer.
25 anos de dor e abandono desabando de uma vez. Ela se ajoelhou no meio da calçada, soluçando como uma criança perdida. Ricardo se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado dela, ignorando o terno caro se sujando no chão. Não foi mentira, disse suavemente. Você é real, sua força é real, a mulher incrível que você se tornou é real. Mas eu vivi na rua. Amanda levantou o rosto molhado de lágrimas. Passei fome, apanhei, dormi no frio. E você? Você estava vivendo numa mansão enquanto eu estava procurando você? A voz de Ricardo se quebrou. Todos os dias dos últimos 25 anos eu te procurei. Gastei milhões em investigadores, ofereci recompensas. Nunca parei de acreditar que você estava viva. Amanda o encarou através das lágrimas. Por que alguém faria isso? Por que alguém me levaria de você? Ainda não sei, mas vou descobrir. Ricardo estendeu a mão hesitante. Posso te abraçar só uma vez? Amanda olhou para a mão estendida, depois para o rosto do homem que acabara de descobrir ser seu pai. Havia tanto amor naqueles olhos cinzentos, tanto sofrimento guardado. Lentamente, ela se jogou em seus braços. Ricardo a abraçou como se ela fosse desaparecer novamente a qualquer momento. 25 anos de saudade, de noites em claro, de culpa e desespero. Tudo se dissolveu naquele momento. Minha menina, sussurrou em seu ouvido. Minha Manuela. Mas Amanda se afastou bruscamente. Não sou mais Manuela, sou Amanda. Amanda Carvalho. É quem eu sou. Você pode ser quem quiser ser. Ricardo disse rapidamente. Pode manter o nome. Pode morar onde quiser. Pode... Para. Amanda se levantou, enxugando o rosto. Preciso pensar. Preciso processar isso tudo. Claro, quanto tempo precisar. E não quero dinheiro, não quero caridade. Não é caridade, é sua herança. É o que sempre foi seu por direito. Amanda balançou a cabeça. Não sei o que é meu por direito, não sei mais nada. E saiu andando, deixando Ricardo sozinho na calçada com o resultado do DNA nas mãos. 2 horas depois, Amanda estava sentada no banco de uma praça em Higienópolis, observando crianças brincarem com seus pais. Cada gargalhada, cada papai, olha só, era como um punhal em seu peito. 25 anos, murmurou para si mesma. 25 anos que eu podia ter tido isso. Uma raiva surda começou a crescer dentro dela. Raiva de quem havia roubado sua infância, sua família, sua identidade. Raiva de ter sido obrigada a crescer achando que ninguém a queria. Foi quando seu celular tocou. Um aparelho velho que havia comprado de segunda mão. Era um número desconhecido. Alô, Amanda Carvalho. A voz era feminina, mais velha, com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Quem tá falando? Alguém que conhece a verdade sobre você, sobre quem realmente roubou sua vida. Amanda sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que verdade! Encontre-me na igreja do Largo do Arouche amanhã às 14h. Venha sozinha. E não conte para Ricardo Alencar. A ligação se encerrou, deixando Amanda com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, Ricardo não conseguiu fechar os olhos. Caminhava de um lado para o outro em seu escritório, olhando a foto de Manuela criança que havia carregado no bolso por 25 anos. Silveira, preciso que acelere a investigação sobre Neuza Albuquerque, disse ao telefone. Quero saber onde ela está, o que fez, com quem teve contato. Ricardo, já te falei que essa mulher sumiu do mapa. Não existe nenhum registro dela depois de 1999. Então ela mudou de identidade. Ninguém simplesmente desaparece. Ricardo parou em frente à janela, observando as luzes da cidade. Ela levou minha filha, destruiu minha família, e em algum lugar por aí, ela tá vivendo como se nada tivesse acontecido. Vou intensificar as buscas, mas Ricardo, agora que você encontrou a Manuela, talvez seja a hora de se concentrar no presente. Não. A voz de Ricardo ficou perigosamente baixa. Não vou ter paz enquanto não souber por que ela fez isso, porque destruiu a vida da minha filha. Em Campinas, Sueli Andrade desligou o telefone com um sorriso satisfeito. A ligação para Amanda havia sido um teste, e a garota havia mordido a isca exatamente como esperado. 25 anos construindo uma vida nova. Murmurou para si mesma.
E agora esse desgraçado pensa que pode simplesmente recuperar a felicidade. Ela abriu uma gaveta trancada e tirou uma foto antiga. Ricardo, ela mesma, e a pequena Manuela no jardim da mansão. Era de uma época em que ela ainda sonhava que ele a veria como algo mais que uma empregada. Ele nunca me amou, sussurrou, passando o dedo sobre o rosto de Ricardo na foto. Mas também não vai amar ela, não se eu puder evitar. Sueli rasgou a foto ao meio, separando Ricardo de Manuela mais uma vez. Amanhã, ela plantaria as sementes da dúvida na mente de Amanda. Amanhã, começaria a destruir novamente a família que havia passado 25 anos separando. E desta vez, seria para sempre. Amanda chegou à igreja do Largo do Arouche, 15 minutos antes do horário marcado. Escolheu um banco no fundo, de onde podia observar quem entrava e saía. O coração batia acelerado desde que acordara. A voz misteriosa ao telefone não saía de sua cabeça, às 14 horas em ponto. Uma mulher de meia-idade se aproximou. Cabelos grisalhos presos em um coque discreto. Roupas simples, mas bem cuidadas. Tinha o ar de alguém que passaria despercebida em qualquer multidão. Amanda. A mulher se sentou ao lado dela, mantendo a voz baixa. Você que ligou. Meu nome é, digamos, Conceição. A mentira saiu naturalmente dos lábios de Sueli. Trabalhei no orfanato Santa Cecília quando você era criança. Amanda se virou completamente para ela. Você me conhecia. Muito bem, e sei exatamente como você chegou lá. Sueli fez uma pausa dramática. Não foi como Ricardo Alencar está te contando. Como assim? Ele não é o pai amoroso que diz ser. Amanda, quer saber por que você foi parar no orfanato? Sueli se inclinou mais perto. Porque ele mesmo te abandonou. O sangue de Amanda gelou. Isso é mentira. Ele te deixou com uma babá e sumiu por semanas quando voltou. Você já tinha sido levada pelos serviços sociais por negligência, mas em vez de assumir a culpa, inventou essa história de sequestro. Não. Amanda balançou a cabeça. Ele me procurou por 25 anos. Procurou porque se sentiu culpado, mas nunca contou a verdade. Sueli tirou um papel do bolso. Tenho aqui o relatório original dos assistentes sociais. Quer ver? Amanda pegou o documento com mãos trêmulas. Parecia oficial, com carimbos e assinaturas. Mas algo não batia. Se Ricardo a abandonara, por que mantinha a aliança? Por que chorou ao vê-la? Por que está me contando isso? Por que você merece saber a verdade e por que... Sueli fingiu hesitar. Porque eu vi o que ele fez com você quando criança. A frieza, a distância. Um pai de verdade não age assim. Amanda se levantou bruscamente. Preciso ir. Amanda, espera. Sueli segurou seu braço. Cuidado com ele. Homens ricos como Ricardo Alencar sempre conseguem o que querem. Não deixe que ele te use para limpar a consciência. Amanda saiu da igreja em pânico. A mente girando em círculos. Quem estava mentindo? Ricardo ou aquela mulher? E por que toda vez que começava a acreditar em algo, alguém aparecia para destruir suas certezas? Estava tão perdida em pensamentos que não viu o BMW se aproximando até ouvir a buzina. Amanda. Ricardo desceu do carro, preocupado. Estava te procurando, você está bem? Parece abatida. Tô bem. Ela evitou seu olhar. Quer conversar? Podemos ir tomar um café ou... Por que você me abandonou? A pergunta saiu antes que pudesse se controlar. Ricardo parou no meio da calçada. Como é? Quando eu era criança, por que me deixou com uma babá e desapareceu? Do que você está falando? Eu nunca. A compreensão atingiu Ricardo como um soco. Quem te disse isso? Isso importa. É verdade ou não? Claro que não é verdade. Ricardo se aproximou, mas ela recuou. Amanda, alguém está tentando nos separar. Alguém que sabe que você é minha filha e não quer que nos reconectemos. Como posso confiar em você? Como posso confiar em qualquer pessoa? Porque... Ricardo parou, procurando as palavras certas. Porque você é a coisa mais importante que já tive na vida. Porque passei 25 anos morrendo um pouco a cada dia sem você. Porque mesmo sem me lembrar de mim, você carregou a aliança que te dei no pescoço durante todos esses anos. Amanda tocou o colar instintivamente. E se essa mulher estiver certa? E se... Que mulher? Os olhos de Ricardo se estreitaram. Alguém te procurou. Amanda hesitou.
lembrando do conselho de não contar para ele. Mas havia algo na preocupação genuína em sua voz que a fez decidir. Uma mulher que disse ter trabalhado no orfanato, chamada Conceição. Conceição. Ricardo repetiu o nome pensativo. Não havia nenhuma Conceição trabalhando no Santa Cecília quando investiguei. Silveira conferiu todos os funcionários. Então ela mentiu. Amanda, escuta. Ricardo respirou fundo. Eu sei que é difícil confiar. Sei que sua vida inteira te ensinou a não depender de ninguém. Mas eu sou seu pai. E pai não desiste da filha. Pela primeira vez desde o encontro na igreja, Amanda sentiu algo se acalmar dentro do peito. Havia uma sinceridade na voz de Ricardo que era impossível fingir. O que aconteceu comigo quando criança, de verdade. Vem comigo. Tenho algumas coisas para te mostrar. Uma hora depois, estavam na mansão de Ricardo em Higienópolis. Amanda olhava tudo com espanto. Era ainda maior do que imaginara. Jardins bem cuidados, móveis caros, quadros nas paredes, um mundo completamente diferente do dela. Este era seu quarto, Ricardo disse suavemente, abrindo uma porta no segundo andar. Amanda entrou e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quarto estava exatamente como uma criança de 4 anos havia deixado. Cama pequena com lençóis cor-de-rosa, bichos de pelúcia, desenhos coloridos nas paredes. Era como um santuário preservado no tempo. Você manteve tudo. Não consegui mudar nada. Sempre acreditei que você voltaria. Ricardo pegou um álbum de fotos da mesa. Quer ver? Amanda folheou as páginas com lágrimas nos olhos. Fotos dela bebê, dando os primeiros passos, soprando velas de aniversário. E em todas elas, Ricardo estava presente, segurando, brincando, sorrindo. Aqui você tinha 2 anos. Ele comentou, apontando uma foto onde a segurava no colo. Tinha aprendido a falar papai naquela semana, não parava de repetir. Eu lembro disso. Amanda sussurrou. E ambos se viraram surpresos. Lembra? Não sei. É confuso, como flashes. Uma voz me chamando de princesa. Era assim que eu te chamava. Ricardo se sentou na cama pequena. Minha princesa Manuela. Amanda se sentou ao lado dele, ainda processando tudo. O que aconteceu no dia que eu desapareci. Eu tinha viajado a negócios para Brasília. Volta estava marcada para o fim da tarde. Quando cheguei, Neuza tinha desaparecido. E você também. Deixou uma carta dizendo que você tinha fugido porque se sentia rejeitada após meu divórcio. Você acreditou? No início? Sim, crianças às vezes fazem coisas inexplicáveis quando os pais se separam. Mas quando as horas passaram e você não aparecia, sua voz se quebrou. Chamei a polícia, organizei buscas, ofereci recompensas, mas era como se você tivesse simplesmente desaparecido do mundo. Amanda ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. Por que Neuza faria isso? Não sei, ela parecia gostar muito de você. Cuidava como se fosse sua própria filha. Ricardo parou, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Na verdade, às vezes achava que ela gostava demais, como se fosse possessiva. Possessiva como não gostava quando outras pessoas cuidavam de você. Ficava nervosa quando eu saía com você sozinho. Uma vez chegou a sugerir que seria melhor se você me chamasse de tio Ricardo em vez de papai. Amanda sentiu um arrepio. Isso é estranho. Muito estranho. E agora, sabendo que ela te levou, Ricardo se levantou abruptamente. Preciso falar com Silveira. Talvez Neuza ainda esteja por aí, talvez. Calma. Amanda tocou seu braço. Uma coisa de cada vez. Ricardo parou e olhou para ela. Era a primeira vez que Amanda fazia um gesto carinhoso e espontâneo. Você quer ficar aqui esta noite? Perguntou hesitante. Tem outros quartos. Você pode escolher qualquer um. Ou se preferir, posso te levar para um hotel. Posso ficar no meu quarto. A palavra meu saiu naturalmente, só por uma noite. O sorriso que se abriu no rosto de Ricardo valeu mais que todo o dinheiro do mundo. Naquela noite, Amanda deitou na cama pequena que havia sido sua 25 anos atrás. Estava apertada demais para seu corpo adulto, mas havia algo reconfortante naquele espaço. Pegou um dos bichos de pelúcia, um urso marrom desgastado, e o apertou contra o peito, e pela primeira vez em 25 anos, dormiu se sentindo segura. Mas em Campinas, Sueli não dormia. Andava de um lado para o outro em seu apartamento.
Furiosa, o plano de separar Amanda de Ricardo havia falhado. Pior, eles estavam se aproximando. Não, murmurou para si mesma. Não vou deixar que sejam felizes, não depois de tudo que planejei. Era hora de escalar as coisas. Era hora de revelar quem ela realmente era. Amanda acordou desorientada. Levando alguns segundos para lembrar onde estava, a luz suave da manhã entrava pela janela do que havia sido seu quarto de criança, e pela primeira vez em anos se sentia descansada de verdade. Bom dia, princesa. A voz de Ricardo veio da porta. Ele segurava uma bandeja com café da manhã. Dormiu bem, melhor do que em muito tempo. Amanda se sentou na cama, ainda segurando o ursinho de pelúcia. Obrigada por me deixar ficar aqui. Esta sempre foi sua casa. Ricardo colocou a bandeja na mesa pequena. E sempre será, independente do que decidir. Enquanto tomavam café juntos, Ricardo não conseguia parar de olhar para ela. Era surreal ter sua filha de volta. Mesmo que ainda houvesse tanto a ser resolvido entre eles. Ricardo, Amanda brincava com a aliança no pescoço. Aquela mulher ontem. Por que alguém mentiria sobre você? Essa é a pergunta que não quer calar. Ricardo tirou o celular do bolso. Silveira me ligou cedo. Ele descobriu algumas coisas sobre nossa misteriosa Conceição. O que descobriu? Para começar, não existe nenhuma Conceição nos registros do orfanato. Nunca existiu. Ricardo se inclinou para a frente. Mas tem mais. Ele conseguiu as imagens de segurança da igreja ontem. A mulher que falou com você? Amanda, eu preciso te mostrar uma coisa. Ricardo pegou de um tablet e abriu uma foto. Era uma imagem granulada de câmera de segurança. Mas dava para ver claramente a mulher que havia se apresentado como Conceição. Não entendo, Amanda disse, observando a foto. Quem é ela? Ainda não sabemos ao certo, mas Silveira está fazendo uma verificação facial. O telefone de Ricardo tocou. É ele, Silveira. Amanda observou a expressão de Ricardo mudar completamente durante a ligação. Primeiro surpresa, depois raiva, depois algo que parecia terror puro. Entendi. Manda tudo por e-mail. E Silveira, reforce a segurança. Agora. Ele desligou com mãos trêmulas. O que foi? A mulher que falou com você ontem. Ricardo engoliu seco. É Neuza Albuquerque. Amanda sentiu o sangue gelar. A governanta que me sequestrou. Ela mesma mudou de nome para Sueli Andrade. Vive em Campinas há 20 anos. Tem uma rede de creches. Ricardo se levantou, passando a mão pelos cabelos. Ela estava aqui o tempo todo, observando, esperando. Esperando o quê? Não sei. Mas o fato de ter aparecido agora... Justamente quando nos reencontramos. Ricardo parou de andar. Amanda, acho que ela nunca parou de nos vigiar. A realização atingiu Amanda como um tapa. Por isso ela sabia que você tinha me encontrado. Por isso apareceu para me confundir. Exato. E se ela se arriscou a te procurar pessoalmente? É porque está desesperada. Ricardo pegou as chaves do carro. Vamos até a delegacia. O delegado Mendes é meu amigo há anos. Ele vai... Espera. Amanda segurou seu braço. Se ela está me vigiando há tanto tempo, pode estar vigiando você também. Não acha perigoso sair assim? Perigoso. Ricardo a encarou. Amanda, essa mulher roubou 25 anos da nossa vida, destruiu nossa família. Agora ela quer nos separar de novo. Sua voz ficou perigosamente baixa. Eu não vou deixar. Em Campinas, Sueli observava as notícias online sobre o reencontro emocional entre empresário e filha perdida. Cada palavra era como sal na ferida. 25 anos, murmurou, fechando o laptop com força. 25 anos construindo uma vida nova. E ele simplesmente volta e destrói tudo. Ela caminhou até um armário trancado e tirou uma caixa de madeira. Dentro havia fotos antigas, cartas nunca enviadas e recortes de jornal sobre o desaparecimento de Manuela. Mas o que mais chamava a atenção eram as centenas de fotos de Ricardo tiradas ao longo dos anos, saindo de restaurantes, em eventos sociais, entrando e saindo da empresa. Eu te amei, sussurrou, passando o dedo sobre uma foto dele. Te amei como nenhuma mulher jamais amou um homem, e você me tratava como se eu fosse invisível. Sueli pegou o telefone e discou um número. É a Sueli, sim. Preciso daqueles contatos que você me deu.
Não, não é para a creche. Sua voz ficou fria. É pessoal. Enquanto isso, na delegacia, o delegado Mendes observava atentamente as evidências que Ricardo havia apresentado. Isso é impressionante, Ricardo. 25 anos, e ela estava aqui. Debaixo dos nossos narizes. Mendes folheou os documentos. Sueli Andrade tem ficha limpa, negócios legalizados, até faz trabalho social, a cobertura perfeita. Mas agora sabemos quem ela é, Ricardo disse. Podem prendê-la. Vamos tentar. Mas depois de 25 anos vai ser difícil provar o sequestro. Ela pode alegar que foi contratada para cuidar da menina e que houve um mal-entendido. Mal-entendido. Amanda explodiu. Ela me separou do meu pai. Me deixou crescer achando que era órfã. Eu entendo, Amanda. Mas juridicamente... Mendes suspirou. Vamos fazer o seguinte. Mando uma equipe para Campinas agora mesmo. Se conseguirmos prendê-la, talvez ela confesse. 2 horas depois, os policiais ligaram da operação. Delegado, chegamos na casa dela. Está vazia. Vizinhos disseram que ela saiu ontem de madrugada com várias malas. Ricardo sentiu o sangue esfriar. Ela fugiu. Tem mais. Continuou o policial. Encontramos algumas coisas que o senhor precisa ver. Fotos, documentos. Parece que ela andava planejando alguma coisa. Que tipo de coisa? Melhor o senhor vir até aqui. A viagem até Campinas foi tensa. Amanda não conseguia parar de pensar que a mulher que havia destruído sua vida estava novamente solta. Possivelmente planejando algo pior. Por que ela fez isso? Perguntou pela 10ª vez. Por que me separar de você? Não sei, princesa, mas vamos descobrir. Na casa de Sueli, Ricardo e Amanda encontraram algo que os deixou sem palavras. As paredes estavam cobertas de fotos de Ricardo. Centenas delas. Tiradas ao longo de 25 anos, havia também um altar improvisado com velas e flores, como um santuário dedicado a ele. Meu Deus! Amanda sussurrou. Ela é obcecada por você. No quarto, encontraram diários detalhados. Amanda leu alguns trechos em voz alta. 15 de março de 2010. Vi Ricardo hoje no restaurante com uma mulher. Senti vontade de matá-la. Como ele ousa tocar em outra quando deveria estar pensando em mim. 22 de junho de 2015. Completam 16 anos que salvei Ricardo da filha ingrata. Ele deveria me agradecer, mas ainda não entende que fiz tudo por amor. 30 de agosto de 2024. Ele nunca vai me amar se a filha voltar. Preciso garantir que isso nunca aconteça. Ricardo estava pálido. Ela é completamente insana. E perigosa, acrescentou o delegado Mendes, que havia chegado para examinar as evidências. Essas anotações mostram escalada obsessiva. Ela pode fazer qualquer coisa. Amanda encontrou algo que a fez gelar. Uma pasta marcada plano final. Ricardo, olha isso. Ela abriu a pasta e encontrou mapas da região de São Paulo, fotos da mansão de Ricardo e horários detalhados de suas atividades. Ela estava planejando alguma coisa. No fundo da pasta, havia uma carta manuscrita. Meu querido Ricardo, se você está lendo isso, significa que descobriu quem eu sou. Não importa. Você nunca me amou. Nunca me viu como mulher. Pensei que, removendo a filha da sua vida, você finalmente se voltaria para mim. Mas me enganei. Se não posso ter seu amor, ninguém pode. Se não posso ser sua família, você não terá família alguma. Manuela destruiu minha vida uma vez quando era criança. Não vou deixar que destrua de novo agora que é adulta. Nos vemos em breve com amor eterno. Neuza. O silêncio na sala era ensurdecedor. Temos que voltar para São Paulo, Ricardo disse, pegando Amanda pela mão. Agora. Por quê? Amanda perguntou. Mas já sabia a resposta. Porque ela está indo atrás de nós. E desta vez, não vai se contentar apenas em nos separar. Durante toda a viagem de volta, Amanda não conseguiu parar de pensar nas palavras da carta. Nos vemos em breve. Havia algo definitivo naquela frase. Algo que prometia um final terrível. Ela vai tentar me matar, perguntou em voz baixa. Ricardo apertou sua mão. Não vou deixar que nada aconteça com Yu, não de novo. Mas no fundo, ambos sabiam que Neuza havia passado 25 anos planejando, observando, esperando. E agora, com sua nova identidade descoberta e sua vida em Campinas destruída, ela não tinha mais nada a perder, o que a tornava mais perigosa do que nunca.
A prisão de Sueli Andrade aconteceu de forma quase anticlimática. 2 dias após a descoberta em Campinas, ela foi encontrada em um motel barato na rodovia Presidente Dutra, dormindo em seu carro. Não ofereceu resistência quando os policiais se aproximaram. Na verdade, parecia estar esperando por eles. Ela quer falar, informou o delegado Mendes a Ricardo pelo telefone. Disse que só vai confessar se você e Amanda estiverem presentes. Isso é seguro? Ricardo perguntou, olhando para Amanda, que organizava alguns pertences no que agora voltara a considerar sua casa. Ela está algemada e haverá vários policiais na sala, mas não vou mentir. A mulher está diferente, como se tivesse perdido completamente o contato com a realidade. 1 hora depois, Ricardo e Amanda estavam sentados numa sala austera da delegacia, esperando. Amanda apertava a mão do pai com força. Ainda era estranho pensar nele assim. Mas a cada dia que passava, parecia mais natural. A porta se abriu e Sueli entrou escoltada por 2 policiais. Amanda sentiu um choque ao vê-la de perto novamente. A mulher que se apresentara como Conceição havia desaparecido completamente. No lugar, havia uma pessoa visivelmente transtornada. Cabelos desgrenhados, olhos vidrados, um sorriso perturbador no rosto. Ricardo. Sueli exclamou como se encontrasse um velho amigo. Que bom te ver, e nossa querida Manuela, ou deveria dizer Amanda. Ela riu, um som agudo e desconfortável. Neuza. Ricardo manteve a voz firme, mas Amanda podia sentir a tensão em seus músculos. Você vai nos contar o que aconteceu, a verdade toda. A verdade? Sueli se inclinou para a frente tanto quanto as algemas permitiam. Qual verdade você quer ouvir, meu amor? A que eu construí durante 25 anos ou a que você inventou na sua cabeça? Comece pelo dia em que levou minha filha. Levei, Sueli gargalhou. Eu salvei aquela criança. Salvei vocês 2. Amanda sentiu a raiva subir pela garganta. Salvou? Você destruiu minha vida. Destruí? Os olhos de Sueli se fixaram em Amanda com intensidade perturbadora. Querida, eu te dei os 3 dias mais felizes da sua vida. Você se lembra? Não se lembra? Quando me chamava de Mamãe Sueli, o sangue de Amanda gelou. Do que você está falando? Ah, então você não se lembra. Sueli fechou os olhos, como se saboreasse uma memória preciosa. Foram 3 dias perfeitos. Você me chamava de mamãe, eu cozinhava seus pratos favoritos, brincávamos de casinha. Pela primeira vez na vida, eu era amada. Pela primeira vez, alguém precisava de mim de verdade. Ricardo se levantou bruscamente. Você sequestrou uma criança de 4 anos e brincou de casinha. Sequestrei. Sueli abriu os olhos, e havia uma fúria animal neles. Eu a salvei de você, do seu descaso, da sua frieza. Você nem ligava para aquela menina. Como você ousa? Ricardo começou, mas o delegado Mendes fez um gesto para que se controlasse. Continue, Sueli, Mendes disse calmamente. Conte o que aconteceu nesses 3 dias. Foram os dias mais felizes da minha vida. Sueli olhou para Amanda com ternura doentia. Você era tão doce, tão carinhosa, nada como com ele. Ela apontou para Ricardo com desprezo. Comigo você sorria, comigo você brincava, me chamava de mamãe e dizia que me amava. Amanda se sentia enjoada. Eu tinha 4 anos, era uma criança assustada. Você estava feliz? Sueli bateu as mãos algemadas na mesa. Mais feliz do que jamais foi com ele. Então por que me levou para o orfanato? Amanda perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. O rosto de Sueli se contorceu em uma expressão de dor. Porque eu sabia que ele viria atrás. E se ele te encontrasse comigo, vocês ficariam juntos de novo. E eu? Sua voz se quebrou. Eu ficaria sozinha outra vez. Então você preferiu me deixar num orfanato a me devolver para meu pai. Eu te deixei em segurança, Sueli gritou. Longe dele, longe da frieza dele, da indiferença dele. No orfanato você teria a chance de ser adotada por uma família que realmente te amasse. Ricardo não conseguiu mais se conter. Eu amava minha filha. Sempre amei. Amava. Sueli riu com escárnio. Você mal olhava para ela, sempre trabalhando, sempre viajando, sempre ocupado demais para ser um pai de verdade. Eu trabalhava para dar o melhor para ela.
Você trabalhava para fugir das responsabilidades, e quando sua ex-mulher saiu de casa, você nem quis a guarda, deixou a menina comigo. A guarda era compartilhada, e eu confiava em você para cuidar dela. Confiava em mim. Sueli repetiu as palavras como se fossem venenosas. Mas nunca me amou, nunca me viu como mulher. Para você eu era apenas uma empregada útil. O silêncio se instalou na sala, enquanto a verdade finalmente se revelava em toda a sua dimensão doentia. Você fez tudo isso porque estava apaixonada pelo meu pai. Amanda perguntou incrédula. Apaixonada. Sueli a encarou com olhos vidrados. Eu estava obcecada, desde o primeiro dia que entrei naquela casa. Eu soube que Ricardo era o homem da minha vida. Cuidei de cada detalhe da vida dele. Protegi cada segredo. Amei cada imperfeição. E como eu atrapalhava isso, Amanda sentia a náusea crescendo. Você era tudo o que ele amava mais que a mim, Sueli gritou. Era por você que ele sorria. Era com você que ele brincava. Era você que recebia todo o amor que deveria ser meu. Ela tinha 4 anos. Ricardo explodiu. Era uma criança. Era minha rival. Sueli se levantou, fazendo os policiais se aproximarem. E quando percebi que, mesmo com você sumindo por semanas, ele ainda te amava mais que a mim, eu soube que precisava te tirar da vida dele para sempre. Amanda sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Você destruiu minha infância porque tinha ciúmes de uma criança. Eu te dei uma nova chance, Sueli insistiu. Uma chance de ser amada por uma família de verdade, me deixando num orfanato sem família nenhuma. Era melhor que viver na sombra do trabalho dele. Ricardo se aproximou da mesa, os punhos cerrados, e depois que a deixou no orfanato, por que sumiu? Porque descobri que você não ia me procurar mesmo assim. A voz de Sueli ficou amarga. Pensei que, com Manuela fora do caminho, você finalmente me veria. Mas você só pensava em procurar por ela. Gastou milhões, contratou investigadores, ofereceu recompensas, tudo por ela, nunca por mim. Você era uma funcionária. Pensei que tinha fugido com algum namorado. Namorado? Sueli riu amargamente. Nunca houve ninguém além de você. Nunca poderia haver. Então você construiu uma nova vida em Campinas. Construiu uma vida vazia, 25 anos esperando, observando, torcendo para que você desistisse de procurar por ela. Mas você nunca desistiu. Suas lágrimas agora eram de raiva. E agora vocês estão juntos de novo. E eu sou nada mais uma vez. Amanda se levantou, tremendo de raiva. Você tirou 25 anos da minha vida por ciúmes doentios. 25 anos que eu poderia ter passado com meu pai. E eu teria dado minha vida toda por um único dia do amor que ele tem por você. Sueli gritou de volta. O delegado Mendes interviu. Sueli, você confessa ter sequestrado Manuela Alencar em setembro de 1999. Confesso ter salvado uma criança negligenciada. Sua voz ficou fria novamente. Confessa ter forjado documentos e dado identidade falsa para ela. Confesso ter dado a ela uma nova chance de vida. Confessa ter roubado R$500 mil da família Alencar. Confesso ter pegado o que me era devido após anos de serviços prestados. Amanda olhou para aquela mulher, a pessoa que havia destruído sua vida por amor não correspondido, e sentiu uma mistura de raiva e pena. Por que apareceu agora? Perguntou. Por que não continuou fingindo ser Sueli Andrade? Os olhos de Sueli se fixaram nela com uma intensidade que a fez recuar. Por que não vou deixar que vocês sejam felizes? Se eu não posso ter o amor dele, ninguém pode. A ameaça ficou suspensa no ar, como uma nuvem escura. E Amanda percebeu que aquela confissão era apenas o começo. Neuza não havia terminado com eles. Ainda não. 3 meses se passaram desde a confissão de Neuza na delegacia. O outono chegara a São Paulo trazendo consigo uma sensação de renovação, que Amanda não sentia há muito tempo. Acordou cedo, como havia se tornado seu hábito, e foi até a janela do seu quarto, agora redecorado para refletir seus gostos de adulta, mas mantendo alguns elementos da infância que despertavam memórias afetivas. Bom dia, princesa! Ricardo apareceu na porta com uma xícara de café. Era uma rotina que haviam desenvolvido naturalmente. Ele sempre acordava antes e preparava o café da manhã para ambos. Bom dia, pai! A palavra saía mais naturalmente a cada dia.
Amanda aceitou a xícara com um sorriso genuíno. Dormiu bem, melhor do que em anos. E era verdade. Pela primeira vez em 25 anos, Ricardo dormia sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada procurando por uma filha que não estava lá. Desceram juntos para a cozinha, onde Amanda folheava alguns documentos sobre a fundação que estavam criando. A ideia havia surgido naturalmente durante uma de suas conversas. Usar a experiência dela nas ruas e os recursos dele para ajudar outros moradores de rua. Os advogados disseram que os papéis da Fundação Manuela Alencar devem sair na semana que vem. Amanda comentou, mastigando uma torrada. Você tem certeza de que quer usar esse nome? Tenho. Ricardo se sentou ao lado dela. Manuela é quem você era. Amanda é quem você se tornou. A fundação precisa honrar ambas. Amanda sorriu, tocando instintivamente a aliança no pescoço. Havia decidido mantê-la como uma ponte entre suas duas identidades. A criança que foi e a mulher que se tornara. E os primeiros centros de acolhimento. Já escolhi 3 locais, um na região central, um na zona leste e outro na zona sul. Ricardo mostrou as fotos no tablet. Lugares estratégicos onde a população de rua se concentra mais. Perfeito. E o programa de capacitação profissional. Fechado. Parceria com o Senai para cursos básicos e com algumas empresas amigas para estágios. Ricardo parou, observando o entusiasmo dela. Você está feliz com isso, não está? Amanda parou de ler e olhou para ele. Sabe o que é estranho? 25 anos sonhando em ter uma família. E quando finalmente tenho, descubro que nossa felicidade vem de ajudar quem não tem família nenhuma. Acho que é exatamente assim que deveria ser. Naquela tarde, eles se dirigiram ao primeiro centro de acolhimento que estava sendo reformado. Amanda caminhava pela obra observando cada detalhe. Dormitórios com beliches confortáveis, banheiros limpos, uma cozinha industrial, sala de computadores. Vai ser lindo, disse a Marcos, o arquiteto responsável pela reforma. Capacidade para 50 pessoas inicialmente, com possibilidade de expansão. E a sala de terapia? Amanda perguntou. Ali no fundo, como você pediu, com entrada independente para quem quiser privacidade. Ricardo observava Amanda coordenar os detalhes da obra com uma eficiência que o impressionava. Ela havia se adaptado rapidamente ao mundo dos negócios, mas sem perder a essência de quem era. Alguém que entendia profundamente as necessidades dos marginalizados. Pai, ela o chamou. Pode vir aqui 1 minuto. Ele se aproximou e ela apontou para uma parede onde havia um esboço em giz. Quero colocar uma placa aqui. Que diga, ninguém é invisível. Todos merecem uma segunda chance. Perfeito, Ricardo disse, sentindo o peito se apertar de orgulho. À noite, jantaram no terraço da mansão. Era algo que faziam todas as sextas-feiras. Um momento para conversar sobre a semana, os planos, a vida. Sabe de uma coisa engraçada? Amanda disse, servindo-se de salada. Às vezes sinto que conheci você a vida toda, mesmo tendo passado 25 anos separados. Como assim? Pequenas coisas, o jeito como você organiza os documentos na mesa, como sempre deixa o sapato esquerdo ligeiramente à frente do direito, como faz aquela carinha quando está concentrado. Ela sorriu. São coisas que eu não deveria lembrar, mas de alguma forma lembro. Ricardo sentiu os olhos marejarem. A terapia da Dererá. Mariana está ajudando mesmo. Muito. Ela disse que é normal recuperar memórias afetivas antes das visuais. Sentimentos e sensações ficam mais profundos na mente. E como você se sente em relação a tudo, a sua vida antes, ao que perdemos. Amanda ficou pensativa por um momento. Com raiva, às vezes, triste, outras vezes, mas também, ela procurou as palavras certas. Também grata. Grata. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, não seria quem sou hoje. Não entenderia o que é viver nas ruas. Não saberia como é não ter ninguém e sem essa experiência, nossa fundação seria apenas mais uma instituição de caridade gerida por quem nunca passou necessidade. Ricardo estendeu a mão por cima da mesa e ela a segurou. Você é incrível, sabia disso. Aprendi com o melhor pai do mundo, ela disse. E ambos riram. Foi quando o telefone de Ricardo tocou. Era o delegado Mendes. Ricardo,
Tenho novidades sobre Neuza. Pode falar. Ela foi condenada a 25 anos de prisão, sequestro, falsificação de documentos, furto qualificado. Vai ficar trancada por muito tempo. Ricardo sentiu um peso sair dos ombros. Obrigado por me avisar. Tem mais uma coisa. Ela pediu para falar com você e Amanda mais uma vez. Disse que quer pedir desculpas. Ricardo olhou para Amanda, que havia ouvido a conversa. Ela balançou a cabeça negativamente. Não, delegado. Não temos interesse, queremos seguir em frente. Entendo. Só achei que deveria avisar. Depois que desligou, Amanda suspirou. Será que um dia ela vai nos deixar em paz? Ela já está em paz? Ricardo disse. Presa, condenada, pagando pelo que fez, agora só depende de nós seguirmos em frente. Uma semana depois, a Fundação Manuela Alencar foi oficialmente inaugurada. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Amanda fez um discurso que deixou muitos dos presentes com lágrimas nos olhos. Esta fundação nasce da dor, mas existe para a esperança. Nasce da separação, mas existe para unir. Durante 25 anos, vivi nas ruas porque alguém decidiu que eu não merecia uma família. Hoje queremos garantir que outras pessoas tenham as oportunidades que me foram negadas. Ricardo observava do palco, o peito estufado de orgulho. Sua filha havia se tornado uma mulher extraordinária, capaz de transformar trauma em propósito. Após a cerimônia, eles caminharam juntos pelas ruas dos Jardins, as mesmas onde se encontraram pela primeira vez 3 meses atrás. Amanda parou no local exato onde Ricardo a vira catando lixo. Parece que foi em outra vida. Ela comentou. Foi de certa forma, agora você tem uma vida nova. Nós temos uma vida nova. Ela corrigiu. Uma família nova. Ricardo a abraçou. E pela primeira vez em 25 anos, se sentiu completo. Mas em sua cela na penitenciária feminina. Neuza riscava mais um dia no calendário improvisado na parede. Havia algo diferente em seus olhos. Não mais a loucura dos primeiros dias de prisão, mas uma determinação fria e calculista. 25 anos, murmurou para si mesma. Eles acham que 25 anos vão me quebrar. Ela riu baixinho. Um som que fez sua companheira de cela se arrepiar. Eles não sabem que eu posso esperar, posso planejar, posso ser muito paciente quando se trata do amor da minha vida. Neuza pegou a foto desbotada de Ricardo, que mantinha escondida sob o colchão, e a beijou delicadamente. Esperarei por você, meu amor. E quando sair daqui, vamos estar juntos para sempre, só você e eu. Ela olhou para a janela gradeada e sussurrou. Amanda pode ter ganhado esta batalha, mas a guerra ainda não acabou. 6 meses após a inauguração da Fundação Manuela Alencar, Amanda acordou com uma sensação estranha no peito. Era uma sexta-feira ensolarada de primavera. Mas algo no ar parecia diferente, carregado de uma tensão que ela não conseguia explicar. Bom dia, princesa. Ricardo entrou no quarto com o café da manhã, como sempre fazia, mas Amanda notou que ele também parecia inquieto. Dormiu mal? Ela perguntou, aceitando a xícara. Tive uns sonhos estranhos. Pesadelos, na verdade. Ricardo se sentou na beirada da cama. Sonhei com Neuza. Amanda sentiu um calafrio. Que tipo de sonho? Ela estava livre, te perseguindo pelas ruas. Eu tentava te encontrar, mas... Ele balançou a cabeça. Besteira minha. Ela está presa, condenada. Não pode nos fazer mal. Pai. Amanda tocou seu braço. Você anda checando se ela continua presa. Uma vez por mês, o delegado Mendes me liga com as atualizações. Ricardo pegou o celular. Aliás, faz tempo que ele não liga. Deixa eu. O telefone tocou antes que ele pudesse discar. Era Mendes. Ricardo, preciso falar com você. Urgente. O que houve? Neuza Albuquerque fugiu da prisão. O mundo de Ricardo desabou. Amanda, que ouvira a conversa pelo viva voz, empalideceu instantaneamente. Como assim fugiu? Ricardo se levantou de um salto. Durante uma transferência para o hospital, estava fingindo ter apendicite no trajeto. Teve ajuda externa. Homens armados interceptaram o transporte. A voz de Mendes estava tensa. Foram muito bem organizados, profissionais. Quando isso aconteceu, ontem de madrugada, estamos mobilizando toda a força policial disponível. Amanda sentia o coração disparar. Ela pode estar vindo para cá. É provável.
Mendes respondeu: Por isso ligo. Vocês precisam sair de casa, agora. Para onde? Ricardo já estava se levantando, puxando Amanda consigo. Tenho um local seguro, um sítio nos arredores da cidade. Mandarei uma escolta buscar vocês em 20 minutos. Tá, mas... 20 minutos, Ricardo. Peguem apenas o essencial. A linha ficou muda, deixando pai e filha em silêncio absoluto. Ela vai tentar me matar, não vai. Amanda sussurrou. Não vou deixar que isso aconteça. Ricardo a puxou para si. Nunca mais vou deixar que alguém te machuque. Correram para se vestir e pegar o básico. Amanda pegou instintivamente a foto deles dois que mantinha na mesa de cabeceira. A primeira que tiraram juntos após o reencontro. Ricardo guardou documentos importantes e algum dinheiro. Amanda. Ele parou na porta. Qualquer coisa que aconteça, quero que saiba que estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Pai, não fala assim. Vamos sair dessa. Mas ambos sabiam que Neuza não havia fugido para simplesmente desaparecer. Havia fugido com um propósito. A escolta policial chegou no horário. 2 carros com vidros escuros e 4 policiais armados. Ricardo e Amanda entraram rapidamente no veículo do meio, enquanto os outros formavam um comboio de proteção. Para onde vamos? Amanda perguntou ao policial que dirigia. Sítio em Ibiúna, isolado, fácil de defender. O homem estava claramente treinado para situações de risco. Fiquem tranquilos, em algumas horas, vocês estarão seguros. Mas a viagem até Ibiúna foi tensa. Amanda olhava constantemente pelos retrovisores, esperando ver algum carro suspeito os seguindo. Ricardo segurava sua mão com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Sabe o que mais me deixa com medo? Amanda disse em voz baixa. O quê? Que ela tenha ajuda? Quem organizou essa fuga gastou muito dinheiro, muito planejamento. Neuza sozinha nunca conseguiria. Ricardo havia pensado a mesma coisa. Ela deve ter guardado muito do dinheiro que roubou. 25 anos investindo, planejando. O sítio em Ibiúna era realmente isolado. Uma casa grande cercada por mata, com apenas uma estrada de acesso. Os policiais fizeram uma varredura completa antes de liberarem a entrada. Vamos ficar aqui até prenderem ela de novo, disse o sargento Ribeiro, líder da equipe. Temos mantimentos para uma semana, comunicação direta com a central, e o local é seguro. Amanda caminhou pela casa, tentando se acalmar. Era confortável, bem equipada, mas sentia-se como uma prisão. Pela janela da sala, via apenas árvores se estendendo até o horizonte. Quanto tempo acha que ela demora para nos encontrar? Perguntou a Ricardo. Talvez não nos encontre, talvez fuja do país, construa uma nova vida em outro lugar. Mas ambos sabiam que estava mentindo. Neuza havia passado 25 anos obcecada por Ricardo. Não desistiria agora. 2 dias se passaram sem novidades. Amanda tentava manter a rotina, trabalhando remotamente nos projetos da fundação. Mas a tensão era constante. Ricardo passava horas ao telefone com Mendes, cobrando atualizações sobre a busca. Foi na 3ª noite que tudo mudou. Amanda havia saído para uma caminhada no jardim da casa, sempre acompanhada por um policial. Mas precisava de ar fresco. O sargento Ribeiro a seguia a poucos metros de distância. Senhorita Amanda, ele disse de repente. Vamos voltar para dentro. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Só uma precaução, está ficando escuro. Mas quando se viraram para voltar à casa, encontraram o caminho bloqueado por 2 homens armados usando máscaras. Não se mexam, disse um deles, apontando a arma para Ribeiro. Sargento, largue a arma devagar. Ribeiro hesitou por um segundo, mas viu que estava em desvantagem. Colocou a pistola no chão. O que vocês querem? A garota, disse o segundo homem. Só a garota. Amanda sentiu as pernas amolecerem. Onde está Neuza? Você vai descobrir em breve. Um dos homens fez um sinal, e mais 2 apareceram da mata, empurrando Ricardo à sua frente. Ele estava com as mãos amarradas, mas parecia ileso. Pai, Amanda, está machucada. Não, estou bem. Que tocante, disse uma voz familiar saindo da escuridão entre as árvores. Neuza emergiu como um fantasma, vestindo roupas escuras e um sorriso que gelou o sangue de Amanda. Parecia mais magra, mais perigosa, com olhos que brilhavam com uma loucura controlada. Olá, querida.
disse suavemente. Senti sua falta. Neuza. Ricardo tentou dar um passo à frente, mas foi impedido pelos captores. Deixe ela fora disso. Se você tem problema comigo, resolve comigo. Problema com você. Neuza riu. Meu amor, eu não tenho problema com você. Tenho problema com ela. Apontou para Amanda. Sempre tive. O que você quer? Amanda tentou manter a voz firme. Quero que vocês entendam algo. Durante 6 meses, ficaram brincando de família feliz enquanto eu apodreço numa cela. Neuza caminhou em círculos ao redor deles. 6 meses que deveriam ter sido nossos, Ricardo, seus e meus. Você está doente, Neuza. Precisa de ajuda. Doente. Os olhos dela brilharam perigosamente. Sabe o que é doente? É amar alguém por 30 anos e ser tratada como se fosse invisível. É ver essa menina roubar o lugar que sempre foi meu. Um dos homens sussurrou algo no ouvido de Neuza. Ela assentiu. Está na hora de irmos. Temos uma viagem longa pela frente. Para onde? Amanda perguntou. Para um lugar onde poderemos conversar com calma, onde vocês vão entender que algumas coisas precisam ser resolvidas definitivamente. Os homens forçaram Amanda e Ricardo em direção a uma van escura estacionada na estrada. Amanda olhou para trás e viu o sargento Ribeiro caído no chão. Não sabia se estava morto ou apenas desacordado. Para onde você está nos levando? Ricardo exigiu enquanto era empurrado para dentro do veículo. Neuza subiu por último, sentando-se de frente para eles com a arma em punho. Para o lugar onde tudo começou, disse com um sorriso sinistro. De volta para casa, a van arrancou pela estrada escura, levando-os para um destino desconhecido. Amanda segurou a mão do pai e sussurrou uma oração silenciosa, sabendo que sua vida, e a dele, dependia de conseguirem sobreviver ao que Neuza havia planejado. No banco da frente, Neuza cantarolava baixinho uma música de ninar, como se estivesse levando uma criança para casa. Mas Amanda não era mais criança, e desta vez, lutaria. A van parou em frente a um galpão abandonado nos arredores de Osasco. Longe de tudo e de todos, Amanda reconheceu o tipo de lugar. Havia dormido em vários similares durante seus anos nas ruas, lugares esquecidos pelo mundo, perfeitos para quem não queria ser encontrado. Chegamos em casa. Neuza anunciou com falsa alegria, como se estivesse levando a família para um piquenique. Os homens empurraram Amanda e Ricardo para fora da van. O ar da noite estava frio e carregado de umidade. A única iluminação vinha de uma lâmpada fraca pendurada na entrada do galpão. Entre, Neuza ordenou, apontando a arma para Amanda. Você primeiro. O interior do galpão era ainda mais assustador. Neuza havia transformado o espaço numa versão distorcida de uma casa. Havia uma mesa improvisada, cadeiras, até mesmo algumas flores murchas em vasos quebrados. Nas paredes, centenas de fotos de Ricardo e Amanda, tiradas ao longo dos últimos meses. Ela havia estado os observando todo o tempo. Impressionada, Neuza sorriu ao ver a expressão de horror de Amanda. Passei semanas preparando este lugar. Queria que fosse especial para a nossa conversa final. Final. Ricardo tentou manter a voz calma. Do que você está falando? Do fim de tudo, meu amor. Neuza gesticulou para que os homens amarrassem Ricardo e Amanda em cadeiras separadas. Do fim desta farsa de família feliz. Amanda testou discretamente as cordas que prendiam seus pulsos. Estavam apertadas, mas não impossíveis de afrouxar. Anos vivendo nas ruas haviam ensinado truques de sobrevivência que Neuza não imaginava. Por que está fazendo isso? Amanda perguntou, ganhando tempo enquanto trabalhava nas cordas. Porque vocês não entenderam a mensagem. Neuza se aproximou, com os olhos brilhando de loucura. 6 meses de prisão não foram suficientes para que entendessem que não podem ser felizes sem mim. Neuza. Ricardo tentou uma abordagem diferente. Você não é má. Cuidou da Manuela quando ela era pequena. Sei que tem um bom coração em algum lugar. Coração. Neuza riu amargamente. Meu coração morreu no dia em que você me tratou como uma empregada qualquer. No dia em que percebi que, por mais que eu te amasse, você nunca me veria como mulher. Mas isso não justifica. Não justifica o quê? Neuza se virou para ele, furiosa. Não justifica eu querer ser amada. Não justifica eu sonhar em ter uma família. Não justifica eu odiar a criança que roubou todo o seu amor.
Amanda sentiu uma das cordas afrouxar ligeiramente. Continuou trabalhando, mantendo o rosto impassível. Sabe o que é mais cruel? Neuza continuou, caminhando de um lado para o outro. É que vocês são exatamente o que eu sempre quis. Um pai amoroso, uma filha carinhosa, uma família perfeita. Tudo o que eu nunca tive e nunca terei. Ainda pode ter, Ricardo disse suavemente. Pode se entregar, fazer tratamento, reconstruir sua vida, reconstruir. Neuza gargalhou. Com 60 anos depois de passar 25 anos obcecada por você, não há reconstrução possível para mim, Ricardo. Só há vingança. Amanda conseguiu afrouxar mais uma corda. Precisava de mais alguns minutos. Que vingança? Perguntou. Nos matar vai trazer seu amor de volta. Não. Neuza parou bem na frente dela. Mas vai garantir que se eu não posso ter o amor dele, ninguém mais pode. Foi quando Amanda percebeu os galões de gasolina espalhados pelos cantos do galpão. Neuza não planejava apenas matá-los. Planejava queimar tudo. Você vai atear fogo aqui? Amanda disse. Não como pergunta, mas como constatação. Muito esperta. Neuza sorriu. Vamos todos morrer juntos. Será quase romântico, uma família unida para sempre. Você está louca. Ricardo lutou contra as cordas. Louca. Neuza se aproximou dele. Talvez, mas louca de amor por você. Sempre fui, sempre serei. Amanda viu sua chance quando Neuza se distraiu com Ricardo. Com um movimento rápido, conseguiu soltar completamente uma das mãos. Mas não podia agir ainda. Precisava do momento certo. Sabe o que mais me machuca? Neuza continuou, pegando um isqueiro da mesa. É que mesmo agora, mesmo sabendo que vou matar vocês dois, você ainda olha para ela com mais amor do que jamais olhou para mim. Porque ela é minha filha. Ricardo explodiu. Você não entende a diferença. Entendo. Neuza acendeu e apagou o isqueiro várias vezes, num gesto nervoso. Entendo que nunca serei mais importante que ela para você. Por isso ela precisa sair do caminho. E depois? Amanda perguntou, trabalhando na segunda corda. Depois que me matar, acha que ele vai te amar? Não preciso que me ame. Neuza se virou para ela com olhos frios. Preciso apenas que não ame mais ninguém. Amanda percebeu que havia conseguido afrouxar a segunda corda quando ouviu um barulho do lado de fora. Neuza também ouviu e fez um sinal para os homens se posicionarem. Polícia! A voz do delegado Mendes ecoou pelo lado de fora. Cerquem o prédio. Como nos encontraram? Neuza gritou para os homens. Deve ter rastreador na van. Um deles respondeu, já posicionando-se nas janelas. Não importa. Neuza se virou para Ricardo e Amanda com determinação renovada. Vamos acelerar o processo. Ela começou a derramar gasolina pelo chão, criando um rastro que se espalhava rapidamente pelo galpão. O cheiro forte fez Amanda tossir. Mas ela continuou trabalhando nas cordas. Neuza, pare com isso. Ricardo implorou. A polícia está aqui. Você pode se entregar. Não precisa morrer. Morrer? Neuza riu enquanto continuava derramando combustível. Meu amor, eu morri há 25 anos, no dia em que você escolheu procurar por ela em vez de ficar comigo. Isso aqui é apenas oficializar. Um tiro ecoou do lado de fora, seguido de gritos. A polícia havia entrado em confronto com os homens de Neuza. Não temos mais tempo. Neuza jogou o galão vazio e acendeu o isqueiro definitivamente. Vamos nos encontrar do outro lado, meu amor, onde finalmente estaremos juntos. Foi neste momento que Amanda conseguiu se soltar completamente. Num movimento fluido que surpreendeu até ela mesma, saltou da cadeira e se jogou sobre Neuza, derrubando-a antes que pudesse acender a gasolina. Não! Neuza gritou, lutando com Amanda pelo isqueiro. As duas rolaram pelo chão encharcado de gasolina. Amanda usou toda a força que havia desenvolvido nas ruas. Mas Neuza lutava com o desespero de quem não tinha mais nada a perder. Você destruiu minha vida, Neuza gritou, tentando estrangular Amanda. Você destruiu a sua própria vida. Amanda conseguiu empurrar Neuza e pegar o isqueiro. Neste momento, a porta do galpão explodiu e policiais invadiram o local. Liderados pelo delegado Mendes, Neuza, vendo que tudo estava perdido, fez uma última tentativa desesperada. Se não posso ter vocês, ninguém pode. Ela puxou uma segunda arma escondida e apontou para Amanda. Não. Ricardo, mesmo amarrado, se jogou com a cadeira entre Amanda e Neuza.
O tiro ecoou pelo galpão. Ricardo caiu no chão, a cadeira se quebrando com o impacto. Uma mancha vermelha se espalhava por sua camisa branca. "Pai!" Amanda gritou, correndo para ele. Neuza ficou parada, em choque, olhando para o que havia feito. A arma caiu de suas mãos. Eu não queria!" sussurrou. Mãos para cima. Os policiais a cercaram rapidamente. Mas ela não ofereceu resistência. Parecia ter despertado de um transe. Amanda se ajoelhou ao lado de Ricardo, pressionando as mãos sobre o ferimento no peito dele. "Pai, fica comigo, fica comigo." "Amanda." A voz dele saía fraca. "Minha princesa." "Não fala. Vai ficar tudo bem, ambulância." Ela gritou para os policiais. "Cadê a ambulância?" "Está vindo." Mendes respondeu, também se ajoelhando ao lado de Ricardo. "Aguenta aí, meu amigo." Ricardo pegou a mão ensanguentada de Amanda e a apertou com a pouca força que tinha. "Sei que vai ficar bem", sussurrou. "Você é a mulher mais forte que conheço. Pai." "Não." Lágrimas escorriam pelo rosto de Amanda. "Não me deixa de novo, por favor. Nunca vou te deixar." Ele sorriu fracamente. "Sempre estarei no seu coração." Amanda segurou a mão dele com força, como se pudesse impedir que ele se fosse. E pela primeira vez em toda a sua vida, uma única palavra saiu de sua boca naturalmente. Sem medo, sem hesitação. "Papai." O som constante dos aparelhos médicos ecoava pelo quarto do hospital como uma sinfonia angustiante. Amanda não saía da cadeira ao lado da cama de Ricardo há 3 dias, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento que esperava que ele pudesse ouvir. "Os médicos dizem que você está estável", murmurava, acariciando os dedos dele. "Que o pior já passou. Só precisa acordar agora, pai. Só precisa voltar para mim." As pálpebras de Ricardo tremularam quase imperceptivelmente, e Amanda sentiu seu coração disparar. "Pai, você está me ouvindo." Lentamente, como se cada movimento custasse um esforço imenso, Ricardo abriu os olhos. O primeiro rosto que viu foi o de Amanda, e um sorriso fraco, mas genuíno se desenhou em seus lábios. "Princesa." A voz saiu rouca, mas carregada de amor. "Papai." Amanda se jogou sobre ele, cuidando para não machucar os tubos e curativos. "Você voltou? Eu sabia que ia voltar. Não ia deixar você de novo." Ele sussurrou, levantando a mão trêmula para tocar o rosto dela. "Nunca mais." As lágrimas de Amanda caíam sobre o rosto dele, mas eram lágrimas de alegria pura. Pela primeira vez em 4 dias, conseguiu respirar de verdade. "Como você está se sentindo?" "Como se um caminhão tivesse passado por cima." Ricardo brincou fracamente. "Mas vivo e com minha filha do meu lado." "Doutor." Henrique entrou no quarto com o delegado Mendes, ambos sorrindo ao ver Ricardo acordado. "Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos", disse o médico, checando os sinais vitais. "Você nos deu um susto e tanto." "O tiro." Ricardo tentou se mexer, fazendo uma careta de dor. Pegou de raspão no pulmão, mas não atingiu órgãos vitais. "Você vai ficar bom, Ricardo. Só vai precisar de algumas semanas de recuperação." Mendes se aproximou da cama. "E quando estiver pronto, temos algumas coisas para conversar sobre Neuza." "O que aconteceu com ela?" Amanda perguntou. "Está presa novamente, desta vez em isolamento total. Vai responder por tentativa de homicídio, sequestro, formação de quadrilha." Mendes suspirou. "Desta vez não vai escapar. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional." "Ela disse alguma coisa?" Ricardo perguntou. "Só que se arrependeu do tiro, disse que era para ter acertado." Mendes parou, olhando para Amanda. "Para ter acertado em mim," Amanda completou. "Ela queria me matar, não você. Não importa mais." Ricardo apertou a mão dela. Acabou. Finalmente acabou. 6 meses depois, a van da Fundação Manuela Alencar parava na esquina da rua Oscar Freire, no mesmo local onde tudo havia começado 2 anos antes. Amanda desceu do veículo usando um uniforme simples da fundação, mas carregando a dignidade de quem sabia exatamente quem era. "Bom dia, pessoal", cumprimentou o grupo de moradores de rua que já a conhecia bem. Trouxe café quentinho e uns sanduíches.
Dona Lourdes, a catadora mais velha da região, sorriu ao vê-la. Amanda, como tá seu pai? Bem melhor, Dona Lourdes. Mês que vem volta ao trabalho completamente. E vocês? Como anda a família? Amanda sorriu, tocando instintivamente a aliança no pescoço. Nunca estivemos melhor. Enquanto distribuía os alimentos, Amanda observou o movimento das pessoas bem vestidas passando apressadas. Alguns a ignoravam completamente. Outros faziam comentários maldosos sobre esmoleiros. Ela conhecia bem aquele preconceito. Havia vivido do outro lado dele por 25 anos. Com licença, disse um homem de terno caro, claramente incomodado com a presença do grupo. Vocês não podem ficar aqui atrapalhando o trânsito. Amanda se virou para ele com um sorriso educado. Desculpe, senhor. Estamos apenas distribuindo alimentos para quem precisa. Não vamos demorar. Olha aqui, moça. O homem se aproximou com ar superior. Eu trabalho naquele prédio ali e pago muito caro pelo estacionamento. Não é justo ter que ver essa sujeira toda vez que saio do escritório. Sujeira. Amanda sentiu a raiva familiar subindo, mas manteve a calma. Sim, sujeira, gente suja, fedida, que não contribui em nada para a sociedade. O homem gesticulou desprezivamente para o grupo de moradores de rua. Amanda respirou fundo e se aproximou dele. O senhor sabe quem eu sou. Mais uma assistente social que não tem o que fazer, ele disse com desdém. Meu nome é Amanda Alencar, ela disse devagar, observando o reconhecimento gradual aparecer no rosto dele. E esta é minha verdadeira riqueza. O homem empalideceu. Amanda Alencar era conhecida na região. A filha do magnata Ricardo Alencar, que havia sido encontrada vivendo nas ruas e agora comandava uma das maiores fundações sociais do país. Eu não sabia, ele gaguejou. Não sabia porque nunca se importou em saber. Para o senhor, essas pessoas são invisíveis. Amanda apontou para o grupo que observava a conversa. Mas cada uma delas tem uma história, uma família, sonhos. Cada uma delas é um ser humano que merece respeito. Eu peço desculpas. Não precisa pedir desculpas para mim. Amanda interrompeu. Pede para eles e da próxima vez que vir alguém na rua precisando de ajuda, lembre-se de que pode ser alguém que você ama. O homem se afastou constrangido e Dona Lourdes gargalhou. Esse nem vai dormir direito hoje, disse, fazendo todos rirem. Foi quando Ricardo chegou, caminhando lentamente, mas sem ajuda. Ainda estava se recuperando completamente, mas fazia questão de acompanhar Amanda sempre que possível. Como foi a distribuição? Perguntou, beijando a testa da filha. Educativa. Amanda respondeu, contando sobre o encontro com o empresário. Você está se tornando uma expert em educar ricaços mal educados, Ricardo brincou. Aprendi com o melhor professor, ela respondeu, abraçando-o enquanto voltavam para a van. Amanda parou no local exato onde Ricardo a havia encontrado 2 anos antes. Lembra o que aconteceu aqui? Como esquecer? Foi aqui que minha vida recomeçou. Ricardo olhou ao redor. Às vezes me pergunto como seria a nossa vida se eu não tivesse passado por aqui naquele dia. Não teria sido diferente, Amanda disse com convicção. A gente ia se encontrar de qualquer jeito. Pai e filha sempre se encontram, não importa quanto tempo demore. Você tem certeza? Tenho. Amanda tocou a aliança. Algumas coisas são maiores que o tempo, maiores que a distância, maiores que qualquer pessoa que tente nos separar. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Ricardo a abraçou, sentindo o peito se apertar de emoção. Eu te amo, princesa. Eu também te amo, papai. Subiram na van e partiram pelas ruas de São Paulo, passando pelos locais onde Amanda havia vivido, pelos prédios que Ricardo havia construído, pelos caminhos que os haviam separado e finalmente reunido. Naquela tarde, jantaram no terraço da mansão, como sempre faziam às sextas-feiras. Era um ritual que haviam criado para fortalecer os laços que haviam sido quebrados, mas agora eram mais fortes que nunca. Sabe o que eu percebi? Amanda disse, brindando com suco de laranja. O quê? Que talvez tudo tenha acontecido como deveria acontecer. Se Neuza não tivesse me levado, eu seria apenas mais uma filha de ricaço que nunca entendeu o que é passar necessidade, não conseguiria ajudar as pessoas como ajudo hoje. Você acha que valeu a pena? Todo o sofrimento. Amanda pensou por um momento.
Valeu a pena chegar onde chegamos. Valeu a pena termos um ao outro agora. Valeu a pena sabermos que nosso amor é forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Ricardo sorriu, estendendo a mão por cima da mesa. Então vamos fazer cada dia daqui para frente valer a pena também. Prometo. Amanda disse, apertando sua mão, naquela noite, quando Amanda se deitou em seu quarto. O mesmo que havia sido seu quando criança, mas agora adaptado para refletir quem se tornara. Pegou a foto deles dois que mantinha na mesa de cabeceira. Era uma foto simples, tirada no primeiro centro de acolhimento da fundação. Nela, Amanda e Ricardo sorriam abraçados, cercados pelas pessoas que haviam ajudado a tirar das ruas. Não era uma foto de revista ou propaganda. Era a foto de uma família real, que havia passado por tudo e escolhido o amor. Obrigada, sussurrou, olhando para a aliança que brilhava em seu pescoço. Obrigada por me trazer de volta para casa. E pela primeira vez em 30 anos, Amanda Carvalho Alencar dormiu sabendo que estava exatamente onde deveria estar. No lugar onde sempre fora amada. Mesmo quando não sabia, em uma cela da penitenciária, Neuza olhava pela janela gradeada e suspirava. Em sua mesa, havia uma carta que escrevera, mas nunca enviaria. Ricardo, espero que sejam felizes. Espero que minha loucura não tenha destruído completamente a chance de vocês serem uma família. Eu os amei do meu jeito torto, mas agora entendo que amor verdadeiro é deixar ir. Cuidem um do outro. Neuza. Ela dobrou a carta e a guardou junto com centenas de outras que nunca seriam lidas. Finalmente, depois de 30 anos, havia encontrado paz em deixar Ricardo ser feliz. O amor eterno, descobriu, às vezes significava amar o suficiente para se afastar.